Estamos de volta com o Jornal da Cidade. Olha só, as mulheres continuam a ser excluídas, infelizmente, aí da participação na ciência, e menos de 1/3 dos pesquisadores em todo o mundo são mulheres, infelizmente. E nessa terça-feira, dia 11, foi o Dia Internacional das Meninas e Mulheres na Ciência. Você verá agora o trabalho de pesquisadoras da UFMG para dar visibilidade às pesquisas feitas por brasileiras. Veja só. Glaura é formada em Química, tem mestrado e doutorado. Os estudos dela, em parceria com outros pesquisadores, ajudam no desenvolvimento de materiais importantes para a indústria. Nanotecnologia é uma área onde a dimensão nanométrica de partículas, ou de filmes, ou de sistemas diversos, impacta as propriedades de materiais avançados de maneira a haver ganhos de resistência, de condutividade, de diversas propriedades. Ela coordena estudos sobre polímeros e trabalha com uma equipe diversa, mas sabe bem dos desafios enfrentados por mulheres pesquisadoras. Se a pessoa não tem o seu apoio familiar, ou depois, na hora da sua vida de casada, com filhos, não tem uma infraestrutura também, ou um apoio do companheiro na medida que vai tendo filhos, etc., pode ser muito difícil construir uma carreira de boa produtividade, né, científica, tecnológica, e assumir papéis de liderança. E é por isso que a evolução na direção da competência feminina ser respeitada é uma evolução que tem que se dar estruturalmente. De acordo com uma estimativa da Unesco, menos de 30% dos pesquisadores em todo o mundo são mulheres. Fatores como preconceito e falta de oportunidades têm afastado muitas delas de áreas como ciência, tecnologia, matemática e engenharia. Para ajudar a aumentar essa participação, Glaura saiu do laboratório para ganhar espaço nas páginas desse e-book. A publicação Mulher Faz Ciência, da FAPEMIG, chegou à 2ª edição com 10 histórias de brasileiras cientistas. A versão em podcast reforça a necessidade de dar voz a cada uma delas. O podcast traz a voz dessas mulheres. Eu acho que isso é o mais importante, sabe? Ouvir a voz delas e se identificar com elas mesmo. E elas contando suas próprias histórias, essa minha interlocução com elas também, que foi muito rica. A autora do e-book conta que a preocupação é mostrar pesquisadoras de diferentes idades e regiões brasileiras. Mulheres que acreditam na representatividade como caminho para formar novas cientistas. Qualquer mulher, qualquer pessoa, ela pode ser cientista e na área que ela quiser. A gente tem na edição desse e-book uma jovem que acabou de participar de uma simulação da NASA, de uma missão espacial. Então, sim, uma mulher pode estar no espaço. Por falar em pesquisadores, um vírus desconhecido e diferente de todos os já catalogados foi descoberto por pesquisadores lá da UFMG. O Iara vírus, como foi batizado, ele foi encontrado no maior cartão postal de Belo Horizonte. Os pesquisadores da UFMG ainda vibram com a descoberta. O vírus foi encontrado em amostras de água retiradas da Lagoa da Pampulha em 2017. Mas só agora o trabalho teve destaque mundial, com a publicação em um site especializado, reconhecido pela comunidade científica. Com o avanço nas pesquisas e repetidas análises sobre o sequenciamento genético do vírus, os biólogos constataram que 93% das características dele nunca haviam sido registradas. Eles estavam perto, então, de comprovar, após 3 anos de trabalho, que haviam descoberto, de fato, algo novo para a ciência. Existem bancos de dados na internet, onde todo cientista que descobre algum genoma novo, um organismo novo, ele coloca isso, disponibiliza para outras pessoas avaliarem nos bancos de dados. A gente faz essa comparação e se ela bate, né, uma sequência bate com a outra, a gente sugere que aquela sequência tenha determinada função. O que a gente viu para o Iara, então, foi que quando a gente comparava as sequências do Iara com sequências de outros organismos no banco de dados, não existia, para 93% delas, não existia nenhuma similaridade. O trabalho contou com o apoio de cientistas da Universidade de Marsella, na França. Graziele dedicou o pós-doutorado dela à caracterização do vírus. A nossa primeira reação foi achar que aquilo poderia ter algum equívoco, mas
foram feitas sucessivas repetições, análises por diferentes profissionais de diferentes partes do mundo, para levar a gente a realmente confirmar e afirmar que se trata de um vírus completamente novo e inédito. E isso gerou uma grande surpresa, um alvoroço, a gente sempre trocando ideias e comunicando com o nosso orientador daqui. E foi muito interessante para a gente, trouxe uma emoção. A descoberta ganhou repercussão nas redes sociais e ficou entre os assuntos mais comentados no Twitter. Mas não há motivo para se preocupar com o vírus encontrado na Pampulha. Yaravírus infecta amebas e não é prejudicial a seres humanos. Pelo contrário, ele pode ajudar os cientistas a buscarem novas respostas à origem da vida e sobre como evoluímos no planeta. Esse vírus, ele mostra pra gente que a gente conhece muito pouco sobre o que está no ambiente, né? E nos mostra que nós temos que estudar as vias bioquímicas, provavelmente, potencialmente novas, associadas a essas proteínas, e quem sabe utilizar esses novos conhecimentos para atender a demandas humanas. Para novos avanços, os cientistas da UFMG precisam de recursos, tão raros neste tempo. No ano passado, o Ministério da Educação congelou mais de 5.000 bolsas de mestrado, doutorado e pós-doutorado no país. O Instituto de Ciências Biológicas, onde o yaravírus foi descoberto, faz quase 25% de toda a pesquisa produzida na UFMG. Essa pesquisa foi gerada em boa parte aqui na UFMG. O governo pagou, né, as bolsas e os grants, o financiamento desse projeto em boa parte, mas o dinheiro, né, realmente, infelizmente, os investimentos foram reduzidos nesse ano, e para continuar nessa pesquisa e atender essas perspectivas, nós precisamos de apoio público ou privado para seguir em frente, né? Então é muito importante incentivar não só esse estudo, mas toda a ciência brasileira de uma forma geral. E o Jornal da Cidade desta quarta-feira termina aqui. Eu convido você a continuar com a gente acompanhando a programação da TV Minas Brasil, e os conteúdos da edição de hoje estarão disponíveis daqui a pouco em nossas plataformas digitais na internet. Mais notícias hoje às 7 da noite no Minas Brasil Notícias. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua companhia. Tenha uma excelente tarde, um ótimo retorno ao trabalho e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. You